uma vez para louvarmos o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. Logo após a nossa irmã Clarita estará louvando o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta manhã, pelo fôlego de vida, Senhor, pela saúde, meu Deus, pelas nossas famílias, pela sua igreja existir nesse bairro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Desde agora e para sempre, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor. Aceita nesta manhã o nosso culto, meu Pai, a nossa adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável diante da sua presença, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e a vocês que estão nos acompanhando nessa live. Em Salmo 133 diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Esse é o tema da nossa escola dominical de hoje de manhã. Vamos louvar o nome do Senhor. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Como é preciosa a presença do Senhor nesta manhã. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Como
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança no Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos que estão nos acompanhando aqui na subsede do São Marcos. Os irmãos estão nos acompanhando nas redes sociais. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui neste domingo para a honra e a glória do nome do Senhor, para mais um comentário da Escola Bíblica Dominical do dia 23 de agosto de 2020, a lição de número 8. Amém? Estamos aqui mais uma vez, presbítero Scofield, pastor Jorge, Luiz Teodoro, irmão Leonardo, cooperador Leonardo. Deus abençoe os comentaristas desta manhã. Amém? Nós trataremos nesse domingo, amanhã, o título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Amém? Nós estamos dando continuidade às lições bíblicas de edição especial da CPAD, onde tem um título: Os princípios divinos em tempos de crise. Amém? Nós estudamos na lição passada acerca do cristão deve afastar-se do mundanismo. Hoje nós estamos aqui para tratar sobre as causas da desunião e que elas devem ser eliminadas do meio da igreja. O texto áureo, ou a lição bíblica, ou melhor, da lição, nós vamos ler, você que está na sua casa, para que você possa entender melhor essa lição. Você que está com a sua Bíblia, Neemias, capítulo de número 5, do verso de número 1, o verso de número 6 ao 12.
Amém? Neemias capítulo 5, versículos de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 12, que diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. E ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro-lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Versículo de número 11. Restituí-lhes hoje vós peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: restituí-lo-eimos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e o fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém? Então nós comentaremos aqui e destacaremos que a união, ela é indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Amém? Ou seja, a igreja do Senhor, ela precisa de estar em união para que as coisas ocorram e para que a obra dê andamento da melhor forma possível. Texto áureo, Salmo de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? A verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Amém? Os comentaristas já vão estar aqui fazendo os seus comentários, aonde nós vamos explicar e também identificar o período pós-exílio, né, que serve de referência à união dos judeus. Nós vamos expor a injustiça social que ameaçou os judeus e nós terminaremos o comentário falando das medidas que Neemias tomou para que essa causa possa ser resolvida. Antes do nosso pastor Jorge já iniciar aqui o seu comentário, gostaria de comentar com os irmãos, Neemias agora nessa parte, ele não mais estava enfrentando um problema externo, agora ele estava enfrentando um problema interno. Todas as vezes, né, que a igreja ela trabalha unida, os departamentos, todos os irmãos são voltados para a obra de Deus, nós vemos, né, esta união e a obra de Deus tem uma sustentabilidade. Nós vemos a obra de Deus ter um crescimento. E aqui nós vamos ver que, infelizmente, né, tivemos um problema da desunião, né, da injustiça social, um problema dentro, né,
do propósito da obra de Deus. Amém? Nós já vamos ouvir aqui o nosso pastor Jorge, os demais comentaristas, para que nós possamos dar continuidade a essa lição, essa manhã. Amém? Pastor Jorge. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Alegria estar com os irmãos que estão presentes aqui, nossos irmãos músicos, os levitas, os irmãos que estão lá na mesa de som, estão aqui nos apoiando, os 3 irmãos. Irmã Camila, tá certo? É? Heloísa? Irmã Heloísa, irmão Sérgio e a irmã Pâmela. A Pâmela acertei. Me perdoe, isso é coisa da idade, viu? Heloísa, onde é que eu tirei Camila, Heloísa? Hein? Ah, o segundo nome é Camila? Camille? Quase que eu acertei, então. Heloísa Camille. Tudo bem, Deus abençoe os irmãos. O pastor já fez a introdução de maneira tão bela, já deu norte para a lição. A lição, ele já disse que o título é As causas da desunião devem ser eliminadas. Penso eu, irmãos, que na própria lição, o comentarista colocou aqui, na página 56 da minha revista, interagindo com o professor. Apenas algumas linhas aqui. Egressos do exílio babilônico, ou seja, retornando do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Eles estavam na mente aquela concepção que seus antepassados, há muitos e muitos e muitos anos atrás, quando saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto para chegar em Canaã, e essa era a promessa de Deus, uma terra que manava leite e mel. Então, eles estavam com essa concepção que era achada da mesma forma, só que não foi bem assim. Continuando. Entretanto, eis que se depararam com uma terra prestes a devorá-los. Como se não bastasse as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, havia também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e hostilidade. Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Então, aqui, quem não leu a lição, lê isso aqui e conhecer bem o contexto, vai ter uma noção geral do texto aqui, do comentário. Mas, claro, a gente tem que estudar a lição, porque ela é riquíssima, e o comentarista sempre nos traz muitas coisas. Vou tentar ser objetivo aqui. Vejam bem, tópico primeiro, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Número 1, que é o primeiro subtópico, do tópico 1, qual era a base dessa união? Alguns pontos que eu vou falar rapidamente. Qual que era a base da união? Mesmo povo, a fé no único Deus, foi renovado, o templo levantado, culto a Deus restaurado. Trocar? Isso, obrigado, pastor. Depois a gente troca. O mesmo povo confessava a fé no único Deus, o altar foi renovado, o templo levantado, culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Irmãos, a gente vê perfeitamente aqui que isso, apesar de ser a realidade que eles viveram, que eles passaram, está apontando para a igreja de uma forma tremenda. Mesmo povo, nosso caso, confessamos a mesma fé no único Deus. Altar foi renovado, o altar é a nossa vida. Foi estudado, foi falado isso aqui por vários professores, inclusive eu. A simbologia aqui é clara. O altar é a minha vida, o altar sou eu. Eu não tenho que fazer um altar, matar um animal, não é isso. Claro que não é isso. O altar sou eu. O templo levantado. O templo tinha sido destruído.
foi levantado o templo. O templo pode ser a minha vida, pode ser a sua vida, mas pode ser o templo também. O cuidado que nós temos que ter com o templo do Senhor, o lugar onde nós reunimos. Culto a Deus restaurado, um culto cristocêntrico, no caso de hoje, e bíblico. Culto com palavra no início, louvor, os hinos são cantados pela igreja, os conjuntos, mas tem que ter palavra, tem que ter profecia. Sem isso, meu povo se corrompe. A Bíblia é clara em falar isso. Conforme os ritos da lei. Todos participaram do despertamento iniciado pelo rei Ciro. Todos trabalharam na cidade de Jerusalém. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Eu senti uma falta dessa lição, da lição 1 até a lição 8. Veja bem, irmãos, não é uma crítica, é um comentário. Eu não sei se da lição 9 até a última lição vai ser falado, mas eu senti falta de ser comentado sobre o rei Ciro. Grande, extraordinário servo de Deus, que não era nem judeu. Eu estive estudando e pesquisando um pouquinho sobre o rei Ciro. Vou ler aqui rapidamente algo que eu notei. Ciro, segundo o senhor? Grande participação nessa Teve. na restauração do povo. Foi. Porque eu queria até que o Léo já achasse aí Isaías 45, 1 e 2, seria daqui a pouco, hein, Léo? A Bíblia, Isaías cita o rei Ciro, e Deus fala, Ciro, o meu ungido. É mole? É pouco? Profilde, meu servo e meu ungido. Escutar isso de Deus é uma coisa maravilhosa, profundo. E o moço nem era judeu, e era um rei. Foi um grande rei. Segundo, mais conhecido, Ciro Grande. Está tudo bem com esse microfone também? É isso mesmo, Sérgio? A pegada é essa aqui? Obrigado. Ciro II, mais conhecido como Ciro Grande, foi rei da Pérsia entre 559 e 530 a.C. Ele reinou 29 anos. Foi o criador do maior império visto na história. O maior império que já houve na face da terra foi esse moço que liderou. Veja bem, um comentário. Heródoto, geógrafo e historiador grego, conta que o rei Medo Artígeis, Ciro era um rei persa. Mas ele tinha um parente que era esse eu vou falar o nome dele aqui. O rei Artígeis era avô dele. Então, ele dominou mais tarde e ficou Medo-Persa, a Média e a Persa. Foi o criador do maior império visto na história. Heródoto, geógrafo e historiador grego, conta que o rei Medo Artígeis, seu avô, teve um sonho com uma videira. Os sacerdotes disseram ao rei Artígeis que essa videira seria Ciro, seu neto, que tomaria mais tarde seu lugar no reinado da Média. Então o rei Artígeis mandou matar o seu neto através do seu mordomo. Pediu que ele o levasse até as montanhas e o matasse. O mordomo, chamado Árpago, se comoveu com a beleza da criança e o entregou aos cuidados de um pastor. Olha para você ver na mão de Deus. Deus preservou a vida do rapaz, da criança, melhor dizendo, porque no futuro tinha um plano com ele. Olha o cuidado de Deus com o seu povo, com Israel. Isso vai desembocar em Israel, mais precisamente em Judá. Esse mordomo chamado Árpago se comove com a beleza da criança e o entregou aos cuidados de um pastor. Ciro, mais tarde, torna-se rei e poupa a vida de seu avô. Olha para ver que ele é diferenciado. A hora que ele chegou, assumiu o poder, falou assim, trouxeram a avô dele e falou, o senhor fez errado, hein? Isso é ruim, quem me matar? Não vai matar o senhor, não. O senhor vai ficar preso ali, vai ficar recluso num certo local, mas o senhor não vai morrer. Pagou o mal com o bem. É isso que a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem. Pague o mal com o bem. Bem lembrado, pastor. Ciro mais tarde torna-se rei e poupa a vida do seu avô.
Ciro conquista a Babilônia em 539, 20 anos depois que ele assumiu o reinado. Ciro liberta os judeus para voltar à sua terra, conforme Isaías 45, versos 1 e 2. Por favor, vamos lá, lê para mim. Isaías 45, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Obrigado, irmãos. Quem puder, quiser ler esse capítulo todo, estudar esse capítulo, não basta ler, você tem que estudar, buscar em outras fontes. Você vê a riqueza da vida desse homem. Ele era diferenciado, irmãos. Ciro colocou fim, Deus usou o Ciro para colocar fim no cativeiro babilônico. Foram 70 anos. Algumas coisas de Ciro. Em todas as conquistas, destacou-se por ser um homem generoso. A sua generosidade era incomum, comparando com outros governantes do seu tempo. Ele poupava os seus inimigos vencidos, não os matava e até os empregava em cargos administrativos de seu império. O rei Ciro era realmente um governante diferenciado. Esse homem foi trabalhado por Deus desde o seu nascimento até que ele assumiu o reinado do maior império que já houve na face da terra, Império Medo-Persa. Ele era persa e conquistou a Média, então ficou Medo-Persa, as duas grandes nações da época. Foi o maior império que houve, que já existiu na face da terra. E ele ouviu a voz de Deus. O texto deixa algumas pistas, mas é bom você estudar e compreender. Claramente Deus falou com ele, e ele entendeu perfeitamente que ele tinha que libertar os cativos de Judá. E o texto fala mais, que ele até ajudou pessoalmente, creio eu, que na infraestrutura, na logística, de alguma forma. Ele não foi lá carregar nada, claro, era rei, mas ele deu uma ordem, facilita esse pessoal, esse povo aí é gente boa, esse é sangue bom. Deus deles é o Deus que já falou comigo, alguma coisa assim aconteceu. Ele entrou com uma ajuda substancial. Para Deus, para Isaías, o profeta messiânico, falar que Ciro era ungido, esse é um Ciro meu ungido. Eu vi poucas vezes Deus falando assim na Bíblia. Ele chamou Abraão de meu amigo, ok? Falou que Davi era um homem com coração segundo o coração de Deus, e disse que Ciro era seu ungido. E nem judeu o moço era. Deus não faz acepções de pessoas, irmãos. Amém? Pastor, para me terminar aqui. 2. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Falou tudo, né? Falou tudo. O pastor disse aqui sobre os departamentos estarem coordenados, todo mundo com o mesmo objetivo. Irmãos, a igreja que é unida. Você vê que algumas igrejas que são mais novas do que a nossa, que nasceram, cresceram depois, não estou desmerecendo nenhuma outra igreja, algumas igrejas aí que são bíblicas e cristocêntricas. Vocês estão me entendendo? Eu chamo de igreja, a igreja que é bíblica e cristocêntrica. A Assembleia de Deus é uma igreja bíblica e cristocêntrica. Ela tem doutrina, ela tem comando, ela tem palavra, tem louvor. Tem seus problemas, como toda a igreja tem. A igreja, como corpo de Cristo, irmãos, ela é irrepreensível e imaculada, mas como instituição humana, ela tem suas dificuldades, suas lutas. Algumas igrejas que nasceram depois que a Assembleia de Deus nasceu, não tem, evidentemente, a quantidade de pessoas que nós temos, nem a quantidade de tempo que nós temos. Não prestaram nem de longe o serviço que a Assembleia de Deus prestou ao Evangelho ao longo desses seus anos. Mas são igrejas que começaram pequenas
E por haver união de propósito, a igreja cresceu de uma maneira violenta. E glória a Deus por isso. Coisa boa. Quanto mais igreja, melhor. Desde que ela seja bíblica e cristocêntrica. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Vejamos algumas bênçãos decorrentes dessa união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida, quando tem união. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros, cooperação entre os irmãos. Glória a Deus. Letra C e última, não, letra C, depois tem a D. A união nos faz fortes, a união faz a força. E letra D, para encerrar, uma igreja que vive unida tem um testemunho maravilhoso. O testemunho fala mais alto, fala mais do que 1000 palavras. Não se iluda, irmãos, a gente é observado. Eu percebo isso. Quando eu chego para o meu carro ali, eu vejo que aquela senhora ali, daquela mercearia em frente ali, que já está, Dona Vera, não é isso o nome dela? Muito simpática, muito educada. Ela fica me observando, eu faço questão de parar e cumprimentar. Bom dia, tudo bem? Prazer revê-la. Deus te abençoe, tenha um bom dia. O nosso testemunho não é só falar isso, não é só ser polido, mas viver isso. Nós temos orado pelo nosso vizinho aqui, glória a Deus, para que Deus possa abençoá-lo, aleluia. Nós estamos prestes de fazer uma cobertura aqui que vai eliminar o problema. Nós temos o plano de colocar o ar-condicionado na igreja, mas o preço que nós vimos, não é isso, pastor? Nos proibiu de fazer isso em um tempo curto. Chamamos aqui algumas pessoas, alguns engenheiros, e o moço que veio aqui para falar sobre isso, falou, pastor, se o senhor fechar essa entrada aqui, me disseram que isso era um desejo do pastor, o pastor que me sucedeu, que me antecedeu, João Carlos, pastor João Carlos. Eu queria fechar, fazer uma cobertura, pegando lá em cima, nas salas, lá em cima, onde fica depois os departamentos de missão, pegar lá em cima e ir até lá embaixo, até na porta do portão de entrada, o portão principal de entrada. Ele não pôde fazer, mas a ideia nossa de fazer, e nós vamos fazer isso, é por quê? Porque isso a gente vai fechar, o som vai ficar preso, e vai abafar e não vai chegar até o nosso vizinho aqui. Estamos orando por ele, pelo nosso vizinho. Hein? Importante, né? Pastor, vou ficar por aqui. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela paciência, viu? Amém. Foi muito bem colocado pelo senhor, pastor. A gente viu-se aqui no início que imperava, né, a comunhão entre os judeus, entre o povo. O senhor colocou que o altar havia sido renovado, né? Eles professavam a mesma fé, e isso faz com que a obra de Deus ela dê continuidade, que ela tenha sustentabilidade, que nós falamos aqui. O senhor falou algumas características que nos fortalece, a comunhão, quando nós estamos juntos, nos fortalece. Amém? Viver em união, e isso é caracterizado pela fé que nós temos em Deus. Amém? A Bíblia diz que, nas lições passadas, se os irmãos recordarem, uma das coisas que caracteriza é que o povo, diz que o coração deles se inclinava para a construção, para a obra de Deus. Então, eles estavam todos voltados a fazerem a obra de Deus, né? Isso nós vemos que a luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados. Eles trabalham em prol da mesma obra. E a nacionalidade também, né? Isso faz nos trazer um amor muito grande na igreja. Por exemplo, nós vimos que os irmãos, nós que somos cristãos, nós cremos em Cristo. Quando alguém aceita, entende esse plano salvífico, que aceita Jesus, essa pessoa ela
aceita Jesus, se batiza, ela passa a fazer parte dessa mesma família. A gente vê Jesus derrubando os muros e fazendo, né, se tornar uma família. A gente vê alguns irmãos, ali estão a Kézia e o Júnior, né, foram os últimos, um dos últimos a batizarem aqui na igreja, e é hoje como se nós fôssemos uma família só, né? A gente trabalha unido, tem a comunhão, e acontece que nem sempre, pastor, isso imuniza, né, a igreja de ter problema, de passar por dificuldade, e às vezes sofre ameaças. Amém? Queria que o irmão Leonardo comentasse. A partir daí, nós vemos que houve, né, esse problema de justiça social, ou seja, houve uma ameaça, né, para os judeus. Eles comentassem essa parte, que é uma parte muito interessante, que é um dos fatores que existe ainda nos nossos tempos, a injustiça social. A gente comenta muito sobre distribuição de verba, sobre uma coisa a outra. Quando o coração da gente é voltado para a obra, faz com que nós não tenhamos interesse em outras coisas, principalmente as questões financeiras. Não é verdade? Porque quando a gente volta para a obra, a gente volta para aquilo que é da vontade de Deus. Então a gente vai ver aqui na lição que muita gente usurpava disso, muita gente era avarento, muita gente não pode ver dinheiro de forma nenhuma, fica doido. Minha mãe falava comigo pequeno, né, com todo respeito. Tinha dia que meu pai chegava, minha mãe falava assim: oh, não fala nada, não faz não, que seu pai está sem dinheiro. E quando ele está sem dinheiro, ele fica nervoso, não faz, fecha o tempo, não faz nada não, porque ele ficava nervoso. E outras, tem pessoas que é voltado em ter aquilo que os olhos dela querem, não aquilo que é necessário para ela. Elas querem ter aquilo que o mundo passa para ela, não aquilo que Deus quer dar para ela. Então faz com que ela seja avarenta, usurpa, além, cobrar juros. A gente vai comentar aqui na lição, pastor. Eu achei interessante que eles cobravam, o próprio Neemias, era justo cobrar juros, mas legal. Moral, o que a Bíblia, né, alguns versículos rebatia, era essa usurpação da pessoa querer além, agiotagem, além daquilo que era justo, além daquilo que era contravenção penal. É um crime hoje, o irmão tá... Você vai comentar agora. Então o Léo vai comentar, depois o Scofield vai dar continuidade, amém? Amém. Eu passo o Senhor para os irmãos novamente. Tópico 2 aí. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Qual era a ameaça? Né? Tratava-se de uma grande injustiça social. Veja bem, queridos irmãos, como bem disse os pastores que nos antecederam, os irmãos, a construção do templo foi uma maravilha, né? A construção dos muros também, o retorno. Mas, como o tempo foi passando e havia uma preocupação muito grande, algumas famílias não tinham posses para... não tinha ali um emprego, né, vamos dizer assim, não tinha empresas montadas devido à reconstrução, obviamente, né? E então ali, quem tinha dinheiro estava aproveitando da situação, que é sempre assim, né? Aquele que tem recursos numa época dessa de pandemia, ele está ganhando mais dinheiro, né? Né, irmão Antônio? Porque ali ele passa a comprar o carro mais barato do outro, ele compra a casa do outro, né? Ele compra, empresta a juros altíssimos, né? Nós estamos, é engraçado que a relação dessa revista com a relação que nós estamos vivendo é bem parecida, né?
aproveitando o momento, bem parecida. Porque isso ficou muito explícito na vida dos judeus, né? Só que ali, irmãos, havia uma diferença muito grande. Por quê? Porque se tratava de uma família só, né? Então, quando esse tipo de comportamento entrou dentro daquela família, o que aconteceu? Dividiu o povo. Aquele que era pobre, ele ficou miserável, né? Aquele que era rico, ficou mais rico. E a situação foi tão grave, que a Bíblia vai dizer aqui que o próprio Neemias, ele ficou assustado quando ele escutou. Porque os pobres chegaram para ele reclamando, nossos filhos estão virando escravos. As casas que nós tínhamos, nós tivemos que vender para nós comer, para nós alimentar. E quando Neemias escuta aquilo, ele ficou assustado, ele tomou uma atitude aqui que talvez seria muito difícil para o pastor Jorge, mas o pastor Vandeci tomar. Eles reuniram o povo e fez um juramento, né? Então, essa questão social, nos nossos dias, ela é muito importante para nossas vidas, irmãos, como irmãos. Às vezes, nós não nos associamos da forma que eles associavam, porque ali eles não agregavam só o povo. A igreja primitiva, ela passou por isso, né? A Bíblia diz que aqueles que não tinham, ou melhor, aqueles que tinham, vendiam aquilo que tinha em abundância e trazia e depositava aos pés dos apóstolos para ser dividido com as pessoas que não tinham nada, né? Ou seja, o Espírito do Senhor levou eles a agregar-se mais ainda. Hoje, nós não temos essa cultura explícita. É claro que nós ajudamos uns aos outros, né? Mas essa cultura era muito forte na igreja primitiva. E que tem que ser nos nossos dias. Por quê? Porque não deve haver rupturas no meio do corpo de Cristo, né? Uma das coisas que hoje bate muito em nós é a questão da língua. Falar um dos outros é a que mais, né? A que mais atinge nós hoje, né? Um irmão fala do pastor, um fala do outro, né? Geralmente a gente tem um costume, o hábito nosso, ser humano, é sempre de falar daquele que está mais fraco. O mais fraco sempre sofre mais, né? Ou seja, isso deve ser eliminado de nosso meio. Tiago disse que onde há o espírito faccioso, né? Está escrito aqui em Tiago, aqui, eu até abri aqui, ó. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O que é o espírito faccioso? É o espírito de divisão. Porque às vezes a gente vai falar da pessoa, a gente não está ajudando ela, e nem a gente mesmo. E isso vai criando rupturas, divisões no corpo, né? Então, o nosso comportamento hoje é diferente deles ali, né? Eu acredito que aqui não tem nenhum agiota, né? Aqui na igreja, eu creio que não tem nenhum. Mas ali havia, mas hoje há um comportamento diferente, que divide também. Que é o quê? Falar mal do outro. Há alguns anos eu venho fazendo um exercício, já para finalizar aqui. Lá em casa, é proibido falar dos outros. Proibido. Dentro da minha casa é proibido falar dos outros, mal dos outros. Isso, há alguns anos o Senhor me trouxe isso ao coração. Quando eu venho alguma pessoa na minha mente, que eu vejo que há algum digamos assim, algum desejo de falar mal daquela pessoa, eu inverto. Eu começo a orar por ela. Pode ser quem for. Se eu sentir vontade de criticá-la ou falar mal, minha mente eu já voltei ela assim. Eu oro por ela.
Ah, irmãos, mas isso tem me feito um bem. Por quê? Para que aquela pessoa, porque quando a gente fala mal, além da gente estar prejudicando a gente está lançando palavras negativas contra aquela pessoa. Então, se nós todos fizéssemos esse exercício, as nossas vidas e a vida daquele que está fraco seria outra. Então, o conselho de Tiago é esse: não age em nós. O que vai resolver eu falar mal do pastor Jorge, do pastor Vandeci, do porteiro? O que vai resolver? Não vai resolver nada. O que vai resolver eu falar mal do presidente? Não vai resolver nada. Agora, se eu orar por essas pessoas, aí resolve tudo. Não é assim? Se eu começar a orar por elas, resolve tudo. Então, essa união tem que haver entre nós. Parece que está um pouco fora de contexto, mas não está. É a irmandade de hoje. Ali era uma cultura, aqui é outra. Ali havia um tipo de divisão, mas entre nós, às vezes, há um outro tipo de divisão, que não deve existir. Né? As culturas, as classes sociais, o mais rico da igreja, o mais pobre da igreja, isso não tem que existir em nosso meio. Nós somos o corpo de Cristo. Né? Eu agradeço pela oportunidade e que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir o pastor Jorge, se for possível, vamos aproveitar que o Vinícius está aí hoje. Amém, Vinícius? Pedir a gente reiniciar no Instagram, a gente vai comentar mais 10 minutos, além do tempo. Peço aos irmãos que possam entender pela a importância dessa lição para nós. Algumas coisas a gente precisa de comentar aqui na lição. Se o pastor permitir, pastor Jorge. Ora, eu leio o Salmo 126, é o que o pastor falou. Na verdade, citou, né? O Salmo 126, ele vai falando que o povo, eles foram libertos do cativo, Nabucodonosor, por 70 anos. Quando eles voltam às suas terras, eles ficam alegres, cantando e salmodiando, a boca enchendo de júbilo. Mas quando eles se deparam com as terras deles devastadas, aí eles pedem para retornar de novo ao cativeiro. E pede para restaurar a sorte deles, fazer como as torrentes de Nequeb. Eles ficam querendo retornar de novo para o cativeiro, porque a situação das terras deles eram pior do que a situação que eles estavam. Então, a Bíblia fala, no 126:4, que eles pedem para regressar outra vez para o cativeiro. Só que nós vemos Deus operando de forma profética, falando para eles: olha, quem levar a preciosa palavra, semente, plantar novamente, vai voltar e trazer consigo seus molhos. Não é verdade? E aqueles que levarem chorando, derramando lágrimas, vão voltar com alegria. Quando ele fala isso está debaixo de uma profecia para todos que estavam ali retornando, os judeus. Deus precisava de restaurar. Nós, pastor, quando nós cremos em Cristo Jesus, Jesus nos liga, nos faz uma família só, um só corpo. Jesus fala que, na lição menciona, quando nós cometemos um pecado contra o nosso irmão, nós não só estamos cometendo um pecado contra o nosso irmão, nós estamos cometendo um pecado contra Cristo. Então, quando a nossa avareza, a nossa ganância por dinheiro e por sobrepor, ela excede isso, principalmente dentro da igreja, alguma pessoa chegou para mim e falou que não concorda com esse tanto de DVD que tem hoje, tanto de pregação e valores altíssimos, sendo que o propósito cristão é um só. O bom seria que fosse de graça. Muitas das coisas, mas às vezes a gente tem que pagar. O Scofield, aí comentando aqui, o Léo comentou, o pastor citou a agiotagem. Quando você
ver aquele terreno daquela forma, pastor, o que eles precisavam de fazer é reconstruir de novo, plantar de novo, né? Estavam falando com eles, se vocês andar, chorar, se vocês fizerem isso tudo, aí que vocês vão voltar consigo com os seus moldes a todos. Deus vai restituir tudo de novo para vocês, vocês vão plantar. Então, nessa construção, nessa base profética sobre a vida deles, é muito ruim que uma parte daqueles que se aproveitavam, que o Léo mencionou, por causa do interesse pessoal, pudesse enriquecer ilicitamente em detrimento da obra de Cristo Jesus. Aproveitar o momento que o Leonardo falou. Então, as taxas subiram porque a seca, a agricultura, tudo isso vai se perdendo, né? Então as taxas sobem, as pessoas que não têm condição, elas precisam de ser ajudadas, elas precisam de ser orientadas, e aquelas que aproveitaram, elas estão pecando contra Cristo Jesus. Na lição, ela fala que é um assunto muito sério, isso, pastor, o senhor falou muito sério, e dentre esses aqui muito sério, a Bíblia, ele menciona isso, está até aqui em 1 Coríntios 8, 12, que peca contra Cristo. Então, essa atitude dos ricos foi muito complicada. Mas, graças a Deus, Deus abençoou, e Neemias, ele fez uma convocação, que o Field comentasse, e a paz voltou a reinar de novo entre os judeus. Amém? Eu queria que ele comentasse essa parte, para que a gente possa caminhar para o encerramento. Bom dia para aqueles que nos ouvem na aula, na live. A paz do Senhor, que Jesus esteja presente no seu lar e aqui conosco. Neemias solucionou o problema. E qual era o problema? A desunião, a usurpação do próximo. Que aquele que tem muito quer ter mais ainda. E aquele que tem pouco fica dependente disso. Nos dias atuais, nós somos dependentes de bancos, né? O lucro de um banco, de um cartão de crédito, de um cheque especial, muito obrigado, é muito alto. É muito alto. Aí vem aquele paralelo, né, que em Sabará eu conheço um irmão em Cristo. Não sei se ele já mudou. Aposentou e passou a entregar o dinheiro, né, para os irmãos. Eu vou cobrar um jurinho de 7%. 7%. Por isso o juro da caderneta de poupança é 0,5%, mais alto. Jurinho de 7%. Minha esposa entrou nessa. Foi difícil a gente sair desse abençoado. Por quê? Porque havia desunião. Que união que há nisso? Eu estou falando dos dias atuais. E Neemias soluciona esse problema. Em Romanos, Paulo ensina que a fé cresce. A fé, o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Agora ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si, num relacionamento orgânico com aquele que exige que os membros e os órgãos são igual aos órgãos do corpo. Um dedo faz falta na mão? Faz. Um braço faz falta. Eu tenho um problema particular meu, que falta audição no meu ouvido direito, porque eu não colocava para trabalhar com coletivo, aquele barulho grande do lado direito. Então, teve uma deficiência muito grande da minha audição do lado direito. Por culpa minha. Mas nos dias atuais, a gente vê aqui no síntese do tópico 5, a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Todo aquele que é líder de algum, em casa, na igreja,
ele tem que ser imparcial. Não pode haver nepotismo. Não pode existir nepotismo. Como o irmão Léo colocou, tem que haver oração. A importância do trabalho em equipe, Neemias não era adepto do ministério de um homem só. Então se delega uma autoridade a alguém para conduzir um conjunto, e fica dando opinião. Você tem de fazer assim, você tem de fazer assim. Bom, quando eu era chefe de transporte, eu delegava ao fiscal, eu quero que rode assim, 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 assim. Quando eu era chefe de transporte da Aviação Real, nós fomos, pela primeira vez, a Aviação Real foi primeiro colocado na BH Trans. Por quê? Porque eu orientava e dava direito do cara agir, sob a minha orientação. Orientar é uma coisa, fiscalizar é outra. Você dá o direito do irmão tomar conta do conjunto de jovens. Vou dar um exemplo aqui. E o irmão vai dirigir, na hora você está atrás dele, faz isso, faz aquilo. Tá, misericórdia. Deixa ele fazer. Cometeu algum agafe, cometeu alguma falha, chama ele em particular e conversa com ele. Mas nos dias atuais, dentro da igreja, é crítica. Não, esse fulano está aí, tira ele daí. Isso é inveja. É a minha opinião, é inveja. Não saber delegar, não é saber viver com Cristo. Viver em Cristo é viver em união, em completa união. Leonardo colocou muito bem. Há muita crítica desconstrutiva. Não tem crítica nenhuma presta. É falar mal, é criticar. Não, se fosse eu que estivesse pregando, eu não pregaria desse jeito. Se fosse eu que fosse líder, eu não liderava desse jeito. Ué, cadê a união em Cristo? Não é um só corpo? Cristo é a cabeça, nós somos o corpo? Por que parte do meu corpo vai ser diferente? Se a minha mente manda eu usar a mão direita, eu vou usar a esquerda? Tem alguma coisa diferente aí. Não há união. O comentarista colocou aqui, eu passei o marcador de texto. Importância de conseguir que todos se envolvam no trabalho e se sentirem partes da equipe. Então é importante que você delegue o trabalho para aquela pessoa se sentir parte da equipe. Fazer parte da igreja, da comunhão entre os irmãos. Isso é evangelismo interno, para que saia para fora, com alegria, com amor ao próximo, principalmente ao pecador. Se começa a divisão aqui, como é que vai fazer evangelismo lá fora? Isso aí é murmuração. O trabalho em equipe garante que todos juntos conseguem mais. Qual que é a finalidade da igreja? União para pregar a salvação. Muito obrigado. É muito importante essa citação, Pedro Scofield, porque reforça aquilo que o pastor Jorge falou. Pastor Jorge, Deus é tão misericordioso que todo mundo é importante para Ele. Todo mundo tem um espaço na obra de Deus. Não tem um maior e um menor, né, na obra de Deus. Todos trabalham em prol da obra de Deus. Nós vimos aqui, e Scofield comentou, houve esse problema da injustiça social, e nós vimos Neemias aqui, ele entrando, né, para solucionar os problemas, pastor. Ele fez a proposta, e nessa proposta ela foi uma proposta conciliadora. E todos acatavam a proposta dele.
Mas eles acataram, por quê? Porque ele mostrou que ele era pacífico. Os líderes têm que ser assim. O trabalho tem que ser assim. Nós estamos vendo ali os músicos tocando, parecendo até irmãos. A música tem que ter ritmo, melodia e o que mais? É ritmo, melodia que faz a música, ritmo, melodia e harmonia. Amém? Tá vendo que eu estou aprendendo, hein? Se não houver isso, né? Se não tiver essa união entre vocês, se não for pacífico as pessoas, muitas das vezes os problemas não são resolvidos. Amém? Pode falar. O pastor está falando ali que o Neemias foi o quê? Foi um exemplo disso. Não é isso, pastor? Pode. Isso, irmãos. O pastor, ele citou aqui o fato que ele reuniu as pessoas de uma maneira inteligente, com muita habilidade. Ele mostrou a necessidade de se abaixar, de tirar esses juros extorsivos. E ele fez isso. Ele foi um dos que primeiro fez isso. Ele tinha dinheiro, que era uma coisa ali. Ele tinha um dinheiro, emprestou a um juro correto, a um juro que dá para a pessoa pagar e quem emprestou ter algum lucro. Ok. Mesmo ele não estando em curso nesse artigo aí de extorsão, ele não era um agiota, mas ele deu exemplo e falou assim: olha, eu não quero mais juro. Paga quando puder, do jeito que puder, se puder. Ele deu exemplo. Então, o líder tem que dar exemplo. O pai tem que dar exemplo. A mãe tem que dar exemplo. E nós, como crentes, temos que dar exemplo para o mundo ver. Amém, glória a Deus. Aí o pastor citou isso, pastor, graças a Deus. Quando no meio da igreja, em qualquer departamento, a pessoa, ela não esboça que ela tem o Espírito Santo de Deus, ela não esboça o fruto do Espírito, o que vai aparecer é a obra da carne. O que vai transparecer na vida dela é a obra da carne, ou seja, num conjunto, num grupo de músicos, se tem um líder que ele não é diligente, que ele não usa, né, da paz, dessa contribuição, ele vai causar um problema maior do que já tem. Dentro de casa, em qualquer lugar, se você não é diligente, se você não é pacífico, você, em vez de demonstrar o fruto do Espírito, você vai mostrar a obra da carne. E uma delas é a desunião, a injustiça social. É uma das obras da carne. Aí, pastor, uma coisa que a gente precisa para encerrar é o seguinte, gente. Às vezes, as pessoas, a igreja está tão unida que as pessoas lá fora, ou as artimanhas do inimigo, não conseguem vir e entrar e penetrar dentro da igreja. O que Sanbalat e Tobias, nós vamos falar na próxima lição, o que eles queriam? Eles queriam impedir a obra. E aí, a coisa veio de dentro, pastor. O problema veio das pessoas que estavam dentro. Ou seja, se conseguir dentro lá colocar mentira, fofoca, disseminação, se colocar injúria, se colocar qualquer coisa lá dentro, o problema vai ser gerado lá e vai impedir que a obra continue, vai enfraquecer. Então, a obra da carne, a desunião é uma obra da carne, que ela veio de dentro. Alguns pregadores falam que é uma estratégia do diabo, que antigamente era pegar a pessoa e levá-la para fora, para humilhar ela lá. Que hoje não, hoje as pessoas, né, ficam tão cegas que o inimigo fala assim: não, você pode ficar aí dentro mesmo, que aí você causa problema, você causa injúria, eu quero que você fique aí dentro da igreja, não quero que você saia, não. Então, né, para nós encerrarmos, a desunião e a injustiça social, o que ela causa, segunda lição?
ela causa a destruição da comunhão na igreja. Ou seja, eu não posso penetrar, então nós vamos incentivar que as pessoas que estão ali dentro possam ser instrumentos de derrota, de problema dentro da igreja. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo operar na nossa vida. Porque nós vamos transparecer o fruto do Espírito e nós vamos amar uns aos outros, entendendo que nós somos um em Cristo Jesus, embora nós tenhamos vários membros, várias funções na igreja. Amém? Devemos cultivar o amor, devemos cultivar o bom testemunho, e foi isso que Neemias deu exemplo, conforme o pastor Jorge falou, e é isso que nós devemos fazer, amém? A paz foi mantida por Neemias, pela forma dele de coordenar, pastor. Deus abençoe, nós estamos... Eles devolvem, né, os bens. Foi algo muito grande que aconteceu ali, né? Eles devolveram tudo para os pobres, né? Restituíram, né? Amém. Então foi o que? Neemias teve sabedoria, ele teve imparcialidade e ele teve humildade para resolver os problemas. Amém? Conseguiu o objetivo. Nós vamos encerrar, para que a Calita possa louvar, nós vamos encerrar com oração. Mas eu gostaria em 1 minuto, começando ali do Scofield, em 1 minuto pudesse fazer um resumo da lição, ou pudesse apontar algo de importante para nós encerrarmos. Amém? Tendo em vista que nós temos vários assuntos aqui na lição que foram mencionados, que foram fatores importantes para a união e também para a desunião, mas cada um tem 1 minuto para nós encerrarmos, para que a gente possa encerrar essa lição para a honra e a glória de Jesus. Amém? O que simboliza os dias atuais? É a união entre o crente e Jesus. Se há união, se é membro de Cristo, a gente transmite a imagem dele. É como olhar no espelho. Quando trabalhava como motorista, como chefe de transporte, é como o retrovisor. Se você olhar para o retrovisor com cara feia, você vai ver cara feia. Olhar para o espelho com cara feia, você vai ver cara feia. Se olhar com sorriso, com alegria, com empatia, você vai receber alegria e amor. Chegou uma pessoa novata dentro da igreja, você tratou ele indiferente, aí não vou voltar aqui mais, não. Aqui é uma discriminação. Faltou amor, faltou união. Muito obrigado. Apenas 2 palavras aqui, 2 observações. O poder que a união tem. O ditado que diz que a união faz a força é uma realidade. E, infelizmente, o contrário também é verdade. A desunião tem um poder tremendo também. E, para encerrar, pastor, apenas reafirmar aqui como Deus usou o rei Ciro o Grande. Como Deus usou um rei persa, um homem que não conhecia, que não tinha a Torá, que não conhecia, não nasceu num lar onde os pais ensinaram. Ele teve uma abertura na sua vida, em termos espirituais. Ele ouviu a voz de Deus e foi uma bênção para o povo de Israel, para o povo de Judá. Amém, pastor? Amém, irmãos. Glória a Deus. Verdade. Nós temos que ter sempre em mente aquela palavra que o Senhor disse, né? Abençoais e não amaldiçoeis, né? Se nós vivermos dentro desse contexto, nós vamos ser sempre um objeto de uso do Senhor. Agora, quando nós emprestamos os nossos lábios para criar dissensão, seja ela, porque como o pastor Scofield falou, a dissensão, ela é destrutiva. Ela nunca constrói nada. Ainda que a gente tenha uma boa intenção de estar comentando aquilo negativamente, não constrói nada. Nós sempre temos que estar em serviço da paz.
para que o reino de Deus venha manifestar em nosso meio, em nossas vidas. Obrigado. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos, mas a gente poderia fazer uma dinâmica aqui, Pastor Jorge, mas eu prefiro mencionar duas coisas que aconteciam comigo. Lembro-me como eu tinha 7 anos de idade, um tio meu que já é falecido, ele tinha uma bola de futebol. E ele deu a bola de futebol para eu, meu irmão e meu primo, nós 3 brincarmos. E quando a gente estava brincando ali com aquela bola de futebol, eu lembro até hoje na minha memória que ele deu a bola e falou assim: é para vocês 3 brincarem com essa bola. Em um certo momento nós começamos uma briga. A bola é minha, eu que vou chutar primeiro, eu que vou fazer isso primeiro, nós 3 brigando. Ele pegou essa bola, rasgou a bola e falou assim: ninguém vai brincar mais. Aí acontece, a briga acabou. Acabou a bola, acabou a briga. O que estava causando a briga era a bola. Ele quebrou, rasgou a bola, falou: não tem bola mais, pode brincar vocês. Quando eu estava lendo, eu lembrei disso, porque as causas que trazem essa desunião, elas devem ser realmente eliminadas do meio da igreja. E nessa oração final nós vamos orar, pastor, para que Deus possa fazer com que a região de São Marcos, o campo de Belo Horizonte, possam andar unidos para que a obra de Deus ela possa ter sustentabilidade, possa dar continuidade. Amém? Convido vocês que estão aqui presentes, ficar de pé. Você que está na sua casa, você pode orar conosco. Nós vamos orar e pedir para que Deus possa nos abençoar. A que estiver algo no meio do ministério, no meio dos conjuntos, na nossa vida que causa isso, nós devemos eliminar para que Deus possa nos abençoar. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã maravilhosa que o Senhor, meu Deus, tem nos dado, ó meu Pai. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, fortaleça, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, meu Pai, possa entronizar, meu Pai, nos nossos corações e fazer com que ele esteja inclinado, meu Pai, para a comunhão, para a união, para a obra de Deus, meu Pai. Deus, nós pedimos, meu Pai, que seja no Ministério de Belo Horizonte, seja na região de São Marcos, seja nas congregações, meu Pai, que todos, ó Pai, possam, meu Pai, andar em comunhão, porque isso é bom e é suave, meu Pai. Nós pedimos, ó Deus, que esta mensagem, meu Pai, possa chegar ao coração de muitos e que muitos possam ser edificados, e nós entendemos, ó Pai, porque nós cremos no Senhor, que o Senhor, meu Pai, é o elo, meu Pai, de ligação, meu Pai, que derrubou os muros, que fez ligação entre os judeus e os gentios, ó Pai. E nós estamos ligados em um só corpo, a qual o Senhor, meu Pai, Cristo é a cabeça, e que o Senhor possa nos direcionar, meu Pai, e nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Jorge, dá a bênção. Amém. Pastor Jorge já está dando a bênção apostólica, enquanto os irmãos louvam o nome do Senhor. Meus irmãos, que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Vão em paz. Deus os abençoe e todos digam. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus.
Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar.